Muito bem, e amigos. continuar Bom aqui. dia, boa tarde, boa noite, a depender aí do horário que estão nos escutando, nos ouvindo, nos acompanhando. Você que vai assistir ou está assistindo aqui a nossa entrevista. Hoje conversar com Lucas Lacasse, ele que é fotógrafo e também um ativista aí do meio ambiente, uma pessoa bastante preocupada com essa questão e vamos falar um pouco aí com ele sobre um pouco aí do seu dia a dia, das suas atividades e como ele tenta na prática defender as suas convicções, os seus conhecimentos, seja aqui em São José dos Campos ou tantos outros lugares, né? Lucas, primeiramente, abrir aí para você se apresentar, só explicando aqui para os ouvintes, por um pequeno probleminha técnico, não está exibindo a imagem do Lucas, mas quem conhece já sabe de quem se trata e quem não conhece será divulgada aí uma foto daqui a pouco para vocês verem exatamente quem é ele. De resto, o que importa aqui é o nosso conteúdo e isso eu sei que ele tem. Lucas, fica à vontade. Boa noite, André Bom Tempo. Obrigado aí pelo convite, a todos os ouvintes também. Acho que essa introdução o André já fez uma parte, né? Meu trabalho profissional é como repórter fotográfico freelancer e muito pelo próprio trabalho que eu comecei a me aproximar ou reaproximar dos assuntos da natureza. Então, há cerca de uns 6 anos atrás, eu tive o privilégio de fazer uma pauta que é implantação de sistema agroflorestal aqui no Vale do Paraíba, no assentamento Nova Esperança 1, e tive o prazer de conhecer também o engenheiro agrônomo Antônio Carlos Pris Devide, que fiquei encantado aí com a, a fala dele e eu vi o quanto eu estava distante das coisas da natureza. Então, o trabalho como repórter fotográfico me levou para vários cantos. A gente mora aqui numa cidade com bastante tecnologia, a gente tem aí foguetes, satélites, Avião. aviões, e, e não por isso também somos aqui um berço, né, de agricultura. E, e eu talvez me distanciei um pouco em um momento ou outro, mas aí quando eu fiz essa pauta, eu falei, caramba, vai ter um outro desse daqui, queria cobrir também, queria fazer essa pauta, dar continuidade nessa pauta. E hoje eu sou membro da rede agroflorestal do Vale do Paraíba, que é uma associação de diversas pessoas preocupadas aí com o meio ambiente, com agrofloresta, são produtores, ou não produtores. O meu trabalho na rede é praticamente um trabalho de documentação e de difusão de agrofloresta aqui no Vale do Paraíba e no país e no mundo, né? Porque a gente hoje coloca um material na rede e todo mundo pode estar acessando. Uhum. E com essas questões, eu também comecei a pensar o que eu poderia fazer, sendo que eu não sou proprietário de sítio, de fazenda, não tenho terras, e comecei a fazer meio que a lição de casa. Eu falei, caramba, eu preciso mudar alguns hábitos, né? Seja hábitos alimentares e seja hábitos de descarte. Então, comecei a fazer a compostagem, que hoje é uma prática. Eu fiz depois também cursos de educação ambiental e comecei a olhar a natureza urbana
com outros olhos. Então, são dois assuntos que me interessam bastante, que é os resíduos sólidos e a arborização urbana. Então, eu praticamente tenho participado das reuniões do Conselho do Meio Ambiente. Eu não sou conselheiro, eu sempre friso isso, né? Porque as pessoas falam, mas você vai na reunião. Eu não sou conselheiro, mas até um misto, né? Aham. Pessoalmente ou profissionalmente, eu participo dessas reuniões para tentar entender, conhecer e saber mais o que ou a população, ou as entidades, ou a própria prefeitura, para onde a gente está indo e o que a gente está fazendo. Perfeitamente, Lucas. E até puxando aí vários ganchos, né, com tudo o que você falou, começo aqui então minha primeira pergunta, né? Primeiramente até explicar um pouco melhor, principalmente aí para os ouvintes, para os telespectadores mais leigos no assunto, o que exatamente é a compostagem e qual a importância dela, né? Bem, a compostagem, eu tenho estudado, eu tenho praticado, é um processo talvez muito antigo, que nossos avós, bisavós, pessoal, tanto que fosse da roça, ou até da cidade também, já praticava há muito tempo, que é um processo de decomposição natural de resíduos orgânicos, né? Eu chamo de resíduo orgânico tudo aquilo que está numa cozinha que a gente ingeriu ou deixou de ingerir, né? Que a gente poderia ter comido ou não, que Uhum. são cascas de fruta, verdura, legumes, e ou até algum alimento já processado que ele se deteriorou, que passou prazo de validade, tudo que a gente iria comer ou deixou de comer, que são frutas, verduras, legumes, esse material ele pode ser compostado. Quimicamente a gente chama isso aí de nitrogênio, e nós precisamos de um outro material que seria o carbono. Então, fazer essa mistura de nitrogênio e carbono. O carbono seria alguma coisa do reino vegetal também, que Aham. é ou grama podada, ou poda de árvore, ou até uma trituração de madeira. Então, a gente precisa fazer uma mistura equilibrada entre esses dois elementos e nós vamos produzir um composto orgânico. Então, é uma mistura muito simples. Eu já fiz com esses três elementos, assim, que seja a grama, a folha, ou atualmente a gente está usando bastante a maravalha, que é a madeira triturada, e todo tipo de resto orgânico. Tem algumas pessoas que fazem a vermicompostagem, que é a compostagem com as minhocas, que tem algumas restrições com coisas mais ácidas e alimentos processados. Eu também faço, eu tenho espaço para fazer a vermicompostagem com as minhocas e tenho feito também algumas experiências é, em caixa d'água, em pallet e leiras, utilizando aí também conceitos e prática para fazer a compostagem. Então, seria a gente dar o destino correto para uma coisa que atualmente, ou pelo menos aqui na nossa cidade, nós estamos destinando, eu acredito aí que 99% está indo para o aterro sanitário. Então, desse material todo que a gente descarta diariamente, um dado básico que a gente tem é que cada ser humano
descarta aí 1 quilo de lixo por dia, 50% desse lixo, né? Eu chamo lixo porque indo para o aterro não é um destino correto. Apesar da gente ter o nosso aterro sanitário aqui da cidade considerado um dos melhores aterros do Brasil, pelo manejo que é feito com ele, mas não é o correto. Não seria o correto nós destinarmos nem material compostável, que seria Uhum. todo esse orgânico, nem o material reciclável. Ele não deveria chegar no aterro. No aterro deveria chegar uma porção mínima que as pessoas classificam aí no máximo em 5%, que seria um rejeito. Então, coisas que não teriam nem seriam recicláveis, nem compostáveis. Então, quando a gente coloca um material dentro de um saco plástico e coloca dentro de outro saco plástico e vai destinar num caminhão que vai compactar todo esse material e a gente vai jogar no aterro, nós estamos fazendo aí uma economia linear, nós estamos dando um destino incorreto e nós estamos usando uma área que durante décadas ou séculos a gente não vai poder mais utilizar essa área. E se nós Uhum. estivermos fazendo a compostagem, nós estamos fazendo uma economia um pouco mais circular. Então, quando eu produzo um composto orgânico, eu posso devolver ele para a natureza. Posso colocar ele dentro de um vaso, posso colocar ele dentro numa praça, numa área verde, ou mesmo devolver ele para a própria agricultura. Então, eu vou fazer um ciclo. Se eu tenho uma economia linear, eu tenho um começo, meio e fim. E aí acabou, e o que eu faço depois? O aterro, até porque o aterro, né, Lucas, como o próprio nome diz, é aterrar, né? Jogar terra por cima. Você está apenas juntando lixo, aterrando, juntando lixo, aterrando, e quer dizer, uma hora a natureza vai reclamar tudo isso, né? É um grande questionamento, né? A gente historicamente, eu discuto com algumas pessoas do meio, né? Que foi vendido diversas facilidades para a gente. Eu não gostaria de receber esse troco. Não é uma coisa pessoal, egoísta da minha parte, né? Falar assim, eu estou fazendo, está tudo bem. Não, Uhum. muito pelo contrário. Eu quero ampliar. Atualmente, eu trabalho junto a uma empresa pequena ainda, que é a Organice. Nós fazemos um trabalho de recolhimento de baldinho, nós vendemos um serviço, nós estamos fazendo educação ambiental, mas também nós precisamos pensar no todo. Então, hoje nós temos pessoas que podem disponibilizar por um serviço desse, pagando 50, 60, 80, 100 reais, porque existe pessoa física e pessoa jurídica, e que disponibiliza, mesmo pagando para a própria prefeitura, também paga para que a gente faça o recolhimento e dê um bom destino. Mas nós, uma hora ou outra, vamos enfrentar pessoas que são menos favorecidas, pessoas periféricas, que não teriam condição de fazer isso. Então, nós poderíamos ter o poder público como ator principal, que poderia gerar emprego para essas pessoas, poderíamos gerar hortas comunitárias, pomares comunitários, sendo abastecido por, por, por esse composto orgânico. Então, ensinar essas pessoas, educar essas pessoas, seria um grande desafio, e eu acredito que a gente mobilizaria centenas, milhares de pessoas dentro da cidade, e a gente poderia ser uma cidade pioneira nesse processo. Eu tenho participado de diversos grupos de compostagem, discussões,
E eu tenho visto que nós estamos ficando para trás, porque já tem cidades aí implementando 10, 20, 30, 50, até o patamar de 100% já está programado para coisas daqui a poucos anos. E o que Uhum. eu tenho visto aqui na cidade é que nós não temos nenhum programa, nós não temos nenhuma ação, nós não temos nenhuma lei nesse sentido. Então, a minha preocupação é grande com o que a gente está fazendo aqui com o aterro. A gente tem visto que ele tem aumentado de volume, de tamanho, mas também ele vai ter uma limitação, né? Ele não vai poder entrar ali na pista da Tamoios, ele não vai Aham. poder adentrar dentro de bairros. E a gente achar que a gente vai dar um destino para ele, para uma cidade vizinha, eu vejo isso com uma preocupação muito grande, porque uma das coisas também que tem é a poluição dos caminhões que andam quilômetros e quilômetros aqui dentro da cidade, e a gente vai depois andar também quilômetros e quilômetros para levar esse material em outra cidade. E quando essa outra cidade também tiver com a sua capacidade esgotada, para onde a gente vai? Então, esse é o questionamento que eu acho que a gente deveria estar fazendo. E como você mesmo falou, por parte do poder público, da prefeitura ou qualquer um que seja, não há nada na cidade nesse sentido. Não. E, André, eu quero fazer aqui uma colocação que em 2016 para 2017, eu comecei a fazer a compostagem, quando eu comecei esse processo de agrofloresta e de algumas mudanças pessoais, eu comecei a fazer de uma maneira não muito convencional. Eu peguei um enxadão, eu moro perto de uma praça, Uhum. que ela tem um platô e tem uma baixada. Essa baixada praticamente é um lugar onde a gente não tem movimentação de pessoas. E aí o que aconteceu? Eu entrei em contato com o poder público para manifestar o que eu estava fazendo. Então, eu pegava um enxadão, fazia um buraco e estava enterrando aquele material orgânico sem ter o plástico, né? Então, eu falei, poxa, amanhã ou depois eu posso plantar em algum lugar, eu estou adubando aqui de uma maneira correta, Uhum. em Você pequena estava usando escala também, o seu lixo, produzir. ou o lixo de quem fosse o caso, para estar adubando o solo, né? Nesse caso, o André, eu não gosto de falar que isso é um lixo, isso é um Aham, resíduo orgânico. O lixo eu denomino, né? As pessoas aham, têm denominado que o lixo é quando a gente mistura e quando a gente não vai ter o resíduo orgânico aproveitado de uma maneira benéfica. Então, compreendo. quando eu pegava o meu resíduo, eu fiz isso. Entrei em contato com a prefeitura, houve uma mudança de administração e nós implantamos, no dia 23 de setembro de 2017, dois conjuntos de composteira numa praça pública. Foi realmente assim uma revolução, porque eram composteiras feitas de pallet. A princípio, a gente fez um sábado letivo junto a uma escola pública municipal e as pessoas poderiam começar a se utilizar dessa composteira. Eu fiquei o responsável, porque eu já estava fazendo essa prática, eu sabia como fazer, apesar de nunca ter feito no pallet, e eu utilizei todo o resíduo de corte de grama dessa praça, que era coisa de 6 a 7 caminhões de corte da grama que saíam dessa praça. Utilizei o corte da grama como o carbono. Então, eu Uhum. tinha o nitrogênio de casa e o carbono ali, ou talvez de uma varrição das folhas também. E com o tempo,
diversas famílias, eu comecei a falar com amigos aqui do entorno, com vizinhos, e nós chegamos a ter 15 famílias que estavam se utilizando dessas composteiras. Essas composteiras ficaram pelo período de 1 ano e meio, praticamente. Nós tivemos visita de escolas particulares, o pessoal da Escola Monteiro Lobato, que tem uma ONG, chama, acho que Planeta Verde, vieram várias turmas visitar. Nós tivemos um trabalho de uma artista plástica chamada Teresa Zievert, que tem um trabalho muito interessante com essas coisas da natureza. Ela se utilizou de todo o composto orgânico de uma das composteiras, cerca de 300 quilos, que ela fez um trabalho no SESC, chamado Jardim Sem Governo, ou Desgovernado, alguma coisa assim, e ela se utilizou desse composto orgânico, e realmente a gente... Fora a própria praça, que também tinha uma horta mandala, onde nós tínhamos temperos, chás, ervas medicinais, que nós, quando abríamos as composteiras, nós também utilizávamos na própria praça. Infelizmente, algumas pessoas não entenderam esse processo, por uma questão de proximidade. Algumas pessoas se aproximaram de um vereador e pediram para arrancar aquilo tudo. Eu sinto, e não foi, não é uma coisa da minha parte, pessoas de fora viram que houve um boicote, uma sabotagem nesse processo todo, envolvendo secretarias, talvez que não são muito afinadas. Então, existe várias secretarias que estavam envolvidas, né? A gente tinha a CEURBS, a SMC, a educação, poderia ter a saúde junto, e a própria Urban, que não estavam muito afinadas. E, infelizmente, teve um abaixo-assinado, aí com cerca de 300 assinaturas. Eu fui ainda conversar com o secretário Marcelo Manara, mas ele falou, cara, eu não consigo. E foi uma pena, porque essas outras 15 famílias, elas ficaram meio que órfãs, né? Elas estavam fazendo um processo de mudança pessoal, não tinha nenhuma cobrança ali, era gratuito, e inclusive essas próprias famílias poderiam também pegar o composto orgânico quando ele estivesse pronto. E depois desse processo eu fui para um outro lugar, que soube que a prefeitura também estava fazendo que tinha uma composteira, mas infelizmente não foi feito um trabalho que é fundamental de educação ambiental, né? Então a prefeitura tem que fazer um trabalho com as pessoas do entorno, explicar o que ela está fazendo, como que ela está fazendo e por que ela está fazendo. E eu acredito que as pessoas que estejam fazendo isso, elas têm que ser beneficiadas de alguma maneira. Se eu vou deixar de mandar o meu orgânico, que é pelo menos 50% do que uma pessoa gera diariamente, se eu estou deixando de mandar para o aterro sanitário, e isso é cobrado indiretamente no IPTU, uma taxa, eu quero ser isentado dessa taxa, porque eu estou contribuindo para uma não poluição. Como você disse, o Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, foi favorável, ou pelo menos se mostrou favorável à ideia, mas não teve voz, digamos assim, para tentar defendê-los nesse quesito. André, esse projeto era um projeto da própria prefeitura. Esse projeto talvez foi uma provocação da minha parte, mas era um projeto da própria prefeitura. A prefeitura que implantou.
Então, não foi uma imposição da minha parte, né? Eu não falei assim, olha, a prefeitura tem que colocar, ou a prefeitura vai colocar. Foi um projeto que, inclusive, as primeiras vezes que nós abrimos a composteira foi aberta com alunos da escola, nós chamamos a imprensa, nós mostramos o que nós estávamos fazendo ali. O que aconteceu foram que pessoas que acreditam, porque nós tivemos algumas reuniões antes do desfecho, de pessoas que achavam que aquilo ali era um lixo. Só que uma compostagem não é um lixo. Lixo está lá no aterro sanitário, só que o aterro sanitário, muitas vezes, as pessoas não veem, né? Ninguém fica indo no aterro ou vendo. Às vezes as pessoas passam até pela Tamoios e falam, nossa, está um cheiro meio ruim. Mas passou ali durante 30 segundos e foi embora. Então, até as composteiras serem uma coisa muito visível, que quando a gente implantou o primeiro conjunto, ele estava um pouquinho escondido, eu pedi até para a prefeitura, falou, oh, eu acho que ela tem que estar mais visível aqui, tem que ser uma coisa, às vezes, até de incomodar, né? A gente, às vezes, vê algumas ações mais visíveis para as pessoas sentirem, né? Caramba, o que eu estou fazendo com o meu lixo? Porque eu muitas vezes converso com as pessoas e falo, nós sentimos que existe uma mágica, né? Eu vou, pego o que estava ali, o meu resíduo que estava na minha cozinha, ou que estava na minha casa, eu coloquei ali na frente de casa e daqui a pouco ele desapareceu. Para onde ele foi? E nós somos responsáveis pela legislação federal, estadual, inclusive municipal, nós somos responsáveis. Eu sou responsável pelo aquilo que eu estou gerando. Então, eu achar que eu estou pagando e que a prefeitura que resolva esse problema é muito egoísmo da minha parte, né? Ou, hoje, se a gente for ver uma coisa de compliance, né, eu gostaria de saber exatamente o que a prefeitura está fazendo. Numa questão de transparência, eu saber qual que é o destino que a prefeitura está dando. Porque tem uma questão que eu tenho escutado bastante por parte de poder público e que eu falo, olha, a conta não é exatamente essa, porque as pessoas têm falado, não, a gente colocar no aterro é a maneira melhor que tem e mais barata. Mais barato nós pagamos R$ 100 a tonelada para se colocar no aterro sanitário. Só que nessa conta não entra, por exemplo, a varrição pública. E tem que entrar na conta, porque a varrição pública, quando a gente varre folha, flor, semente de uma árvore, e coloca dentro de um saco plástico, que ele seja da Urban, os verdes, ou os azuis e pretos do Pro Trabalho, esse saco foi comprado. Essa varrição foi paga. Esse transporte do caminhão, que é um transporte milionário, ele foi pago. Então, a conta não é somente os R$ 100, é uma conta de um número muito maior. Quando nós temos uma área como o aterro sanitário, que é uma área onde nós, durante séculos e séculos, nós não vamos poder mexer ali, porque é um material como uma barragem de rejeito, a gente não sabe exatamente o que tem ali, é um custo ambiental altíssimo que a gente está tendo. O custo que nós fazemos, que eu não tenho esse dado, eu estou tentando procurar esse dado, tanto com a Urban como com a Sabesp, saber o quanto que nós gastamos para retirar o chorume, que é um material que ele pode ser um biofertilizante, dependendo de como você trata ele, nós estamos gastando também milhões para retirar, para armazenar e para tratar
esse líquido todo, porque parte do orgânico é líquido. Então, esse líquido acaba vazando, mesmo ele dentro de um saco plástico, dentro de uma embalagem plástica, ele acaba vazando e ele vai para o solo. Mesmo tendo impermeabilização, ele é retirado do aterro e é transportado em caminhões e é tratado. Então, tudo isso tem um custo que muitas vezes um cidadão comum ele não observa, ele não sabe desse trajeto todo que está acontecendo. Não conhece a logística, né? Tem mais perguntas? Então, Lucas, com relação à questão da natureza urbana, né, da nossa bela São José dos Campos, um assunto que até foi falado, abordado há pouco tempo, acho que a revista Meon, os veículos de imprensa, de uma forma geral, daqui da região destacaram, né? É a questão de como São José segundo a avaliação, né? Isso são palavras da pesquisa, de como São José é bem arborizada, né? Uma das melhores, uma das mais arborizadas do Brasil. Só que se a gente for analisar mais profundamente, né? Lembrando que São José não é apenas esse centro e a zona oeste, é muito mais além disso. Há uma contradição nessa pesquisa. Queria que você desse a sua colocação, a sua opinião com relação a essa tal arborização excelente de São José dos Campos, e se você concorda com essa pesquisa. André, eu tenho pautado algumas coisas e eu tenho, ou no Coman, ou em alguns outros locais, eu tenho colocado que existe um abismo muito grande entre o discurso do poder público e a realidade. Realmente, se a gente olhar aqui em São José dos Campos, talvez em comparação com outras cidades, a gente fala, pô, São José dos Campos é muito limpa e São José dos Campos é bem arborizado. Então, a gente tem um patrimônio, né? Que a cidade é um berço que está aí meio numa transição de Mata Atlântica e de cerrado, e a gente tem diversos tipos de cerrado aqui na cidade. A gente ainda tem um bom patrimônio, porém, o que eu vejo, agora mais especificamente na arborização, teve um reconhecimento de um órgão internacional, que é o Arbor Day, que foi um reconhecimento feito pelo engenheiro florestal Rogério Romero Mazeu, que eu tenho ele uma pessoa muito especial. Eu falo para diversas pessoas que ele, para mim, é um mestre, né? Uhum. Ele fez o preenchimento de um documento onde nós temos cerca de 5 pontos que poderiam ser analisados para ter esse reconhecimento. Então, esse reconhecimento precisaria ter alguns quesitos que foram preenchidos. Isso não quer dizer que a nossa arborização seja a melhor. É um reconhecimento que nós estamos indo num certo sentido. Inclusive, ele participou da elaboração e da execução do plano de arborização aqui da cidade, do Arboriza São José, que infelizmente parece que teve uma certa descontinuidade na gestão dele, né? Então, ele começou a fazer, nós precisávamos fazer um levantamento de 80 mil árvores, parece que foi feito um levantamento de 9 mil árvores,
e agora vai dar uma continuidade. O que eu vejo, e eu comecei a observar muito isso através do meu trabalho, que é como fotógrafo, né? Eu Uhum. comecei a ver que as árvores ou algumas mudas, elas eram atingidas ou são atingidas até hoje, porque isso não mudou, por roçadeiras. Eu tive o prazer de conhecê-lo e eu falei, mas eu tenho visto que muitas árvores estão sendo danificadas aqui pela roçadeira. Isso é grave ou não é grave? Então, tanto para engenheiros como para engenheiros agrônomos, florestais, ambientais, isso é gravíssimo, isso é muito grave. Isso pode matar uma árvore, dependendo do grau que essa árvore é atingida, ela pode morrer. Eu já cheguei a ver muitas árvores que morreram por causa disso, e ele começou a me falar, Lucas, existe também a poda de raiz, existe a poda de galhos ou troncos de árvore, que também acabam matando as árvores. Então, eu comecei, não sabendo do assunto, comecei a pesquisar e a conversar com essas pessoas que elas são mais conhecedoras do assunto do que eu. Então, eu vejo através de imagens e compartilho com elas. Eu faço uma foto, falei, olha, eu vi isso daqui. O que é isso? Lucas, não, isso é gravíssimo. Essa poda não deveria ser feita nesta época do ano, essa poda não deveria ser feita desta maneira. E aí eu tenho aprendido com essas pessoas e tenho tentado conversar com o poder público. Então, quando eu vou nas reuniões do Coman, eu levo para eles, eu falo, olha, estou vendo isso, o que vai fazer? E eu tenho escutado que nós vamos fazer o curso, nós vamos fazer isto, e eu falo, poxa vida, mas não é a primeira, segunda, terceira ou quarta vez que eu estou vendo isso. Então, aqui na própria praça onde eu fazia o trabalho, esse ano, eu já vi 2 podas de árvores sendo feitas, já é a segunda vez em menos de 6 meses, que a gente teve árvores que elas não foram podadas, elas foram amputadas. Então, Uhum. a gente existe um processo que é muito grave. A gente está destruindo o patrimônio e a gente escuta do poder público que nós estamos plantando muitas árvores. Eu falo, tá, tudo bem. É louvável que se a gente plante aí 10, 20, 30, 80 mil árvores, mas essas árvores elas têm um período aí de 6, 8, 10 anos para elas se tornarem árvores adultas. E árvores que a gente tinha saudáveis, que elas poderiam estar se desenvolvendo melhor, a árvore também é um ser que tem começo, meio e fim, uma hora ela acaba, Uhum. mas a gente está antecipando a morte dessas árvores. Então, quando a gente teve agora, a última vez, cerca de 200 árvores que elas caíram, que elas caíram, muitas delas, talvez elas caíram antes, elas tombaram antes do tempo de vida normal, natural delas. Elas já Então, estavam enfraquecidas alguns por conta talvez dessa amputação, como você disse. esse termo é um termo bastante forte, né? A gente falar que foi amputado. E a gente pode fazer tanto isso pela raiz, como pelos galhos e troncos, né? Porque o que eu tenho visto agora parece que existe uma avidez de se fazer essas podas, que já tem árvores que não têm mais galhos para serem podados. Então, estão sendo podados troncos que têm aí 20, 30 centímetros de diâmetro. Também tem uma questão que eu não sabia, que eu não observava, e que é muito clássico entre os engenheiros, né, agrônomos, ambientais e florestais, dessa arquitetura da árvore. Às vezes a gente vê que uma árvore ela foi podada toda do lado esquerdo ou do lado direito,
e aí ela fica tombada para um lado, então ela não tem um equilíbrio, né? Aham. Precisa desse cuidado também, né? E, Lucas, Essas questões todas, André, eu já coloquei, inclusive, no Coman, e vejo que tem alguns membros do Coman que eles questionam isso, né? Eles têm um questionamento. Um dos últimos conselheiros, quando nós vimos um PowerPoint da prefeitura e que ela tinha plantado 50 mil árvores aqui na cidade, nessa atual administração, ele falou, cara, eu queria que vocês me passassem o endereço dessas 50 mil árvores, porque eu moro num condomínio que é pequeno. Quando a gente faz alguma ação dentro desse condomínio, eu quero ver o que que tem, e tem às vezes coisas que eu não vejo. Agora, aqui uhum, na cidade, a gente plantou 50 mil árvores, eu não sei onde. Esse também é um questionamento que eu tenho feito, porque é dado, não é dado meu, que eu levantei, é dado que é de engenheiro agrônomo que faz compensação ambiental, engenheiro florestal, eles chegam a falar de perdas de cerca de 50% a 60%. Eu, pessoalmente, usava um dado um pouco mais um pouco melhor, entre aspas, né? Que eu falava que, sei lá, a gente pode ter uma perda de 10 a 20%, para não ser um dado que eu estaria exagerando. Então, se eu aham. plantei 100 árvores, pelos dados de engenheiros agrônomos e florestais, nós vamos perder aí, podemos perder até 60 árvores. Então, Caramba. seria os 60%. Então, nós deveríamos fazer uma reposição. Pela lei, nós temos que, quando a gente faz uma compensação ambiental, nós temos que fazer um acompanhamento durante 3 anos, né? Então, tem mudas que vieram de outras regiões, mudas que não se adaptaram, o terreno, a época que foi plantado, tem vários fatores que podem não ser um sucesso no plantio. Hoje em dia, já tem muitos outros processos que a gente pode fazer. Só que, se eu fizer um processo de semeadura não vai aparecer. Então, se eu coloco uma árvore de 2, 3 metros, com DAP de 3 a 5 centímetros, ela aparece. Agora, o risco que a gente tem é maior. Agora, se nós fizermos um processo de semeadura, a semeadura e fazer um coquetel, às vezes, de semente, colocar aí 4, 5 tipos de semente num berço, isso aí pode ter um sucesso um pouco melhor. Agora, isso não aparece. Então, se a gente fizer um trabalho diferenciado, a gente poderia, inclusive, fazer um trabalho misto entre uma árvore e outra, a gente poderia ter, no meio, fazer um trabalho de semeadura. Então, e fazer alguns estudos também, que eu acredito que a cidade possa fazer isso. A gente tem universidade, a gente tem pessoas interessadas, que a gente poderia, inclusive, já fiz essa proposta para o próprio Manara, eu falei, Manara, será que a gente não poderia imaginar a cidade também? A cidade consome madeira. Será que a gente não poderia imaginar áreas onde nós tivéssemos um manejo de madeira? Eu estou plantando aqui madeira para realmente para amanhã ou depois, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, estar cortando e utilizando essa madeira aqui, fazer agrofloresta na cidade, atrair outros animais, pássaros também. Então, eu acho que tudo isso é um trabalho bastante complexo que nós deveríamos estar fazendo. Então, isso é uma visão que não é uma visão minha. Isso aí o mundo inteiro está nessa direção. Eu talvez esteja um pouco mais sintonizado, estudando, vendo e colocando essas possibilidades também, né?
A Compreendo. gente fala que São José dos Campos é uma cidade tão tecnológica. Eu questionei, inclusive, esse procedimento que a prefeitura fez de QR Code nas árvores. Pô, é um trabalho muito legal, muito interessante. Mas eu acho que a gente já deve ter tecnologia, cara, de eu chegar num lugar e olhar para aquela árvore ali, se eu estou posicionado no meu próprio celular, eu não precisaria ter nada, e ele vai falar, olha, você está em frente a um pau-brasil. Esse pau-brasil foi plantado no dia tal, foi feito um trabalho da prefeitura. O que é o pau-brasil? Olha, esse pau-brasil ele não vai sofrer nenhum tipo de poda, porque ele está numa praça pública, ele não tem necessidade de poda, e nós temos uma previsão daqui a 20 anos a gente vai cortar essa madeira para utilizar essa madeira. E quando a gente cortar essa árvore, nós já temos o planejamento de, sendo um pau-brasil, nós vamos plantar mais 50 outras árvores. Ou já estamos plantando 50 outras árvores para fazer a reposição desse indivíduo arbóreo aqui que vai ser utilizado. Sei lá, o pau-brasil ele é muito utilizado para movelaria, para fazer instrumentos musicais, e a gente vai estar destinando isso aqui para um luthier. Então, eu acho que pensar nesse sentido não é pensar muito avançado, é pensar realisticamente. Compreendo. E, Lucas, ainda sobre essa questão da arborização urbana, eu não sou um grande conhecedor por exemplo, da nossa Zona Leste, mas conheço aí, acho que suficientemente bem para dizer e afirmar que é uma região, proporcionalmente falando, mal arborizada, né? Então, já que a cidade se orgulha, né, dessa pesquisa que apontou esse dado, por que não arborizar essa região, né, entre tantas outras, né, não apenas a Zona Leste, mas levar mesmo árvore para onde precisa, né? É até uma colocação que o próprio poeta Moraes também faz, né, nosso colega aí. André, o que eu vejo é o seguinte: nós temos alguns tipos de arborização. Nós temos arborização de calçada, né? Aham. Então, a gente poderia ter ali uma normativa, talvez um pouco mais bem estabelecida, que tem muitas pessoas que falam, eu não quero uma árvore na frente da minha casa. Então, isso daí eu acho que a gente tinha que ter, falar, olha, de X em X metros, queira ou não queira, vai ter uma árvore, porque a árvore é um indivíduo que vai dar uma melhora na qualidade de vida de todas as pessoas daqui. É Então, uma isso é questão questão de pública, né? uma questão pública, uma questão de saúde, uma questão de educação, então vai ser colocado. Outro lugar onde tem árvores são praças e áreas verdes. Esses lugares, muitas vezes, são mais generosos. Então, eu acredito que nós poderíamos ter um sisteminha que fosse até um pouco mais visível, que a gente tivesse, por exemplo, quando o Mazeu veio aqui na praça, nós identificamos 33 espécies que seriam interessantes, que seriam boas, que a gente poderia estar sabendo que existe esse tipo de árvore aqui na praça. Então, uma plaquinha, cara, 20 por 30, né? Escrito um nome popular, um nome científico, e ter uma plaquinha ali com a árvore. Parece uma besteira isso, cara, mas quando a gente vai em algum evento, que seja um simpósio, que seja uma palestra, alguma coisa, e que as pessoas vão se inteirar, a gente usa um crachazinho, né? Tem lá seu nome. Pô, André Bom Tempo, você é de São José dos Campos, pô, prazer aí. Você é radialista? Pô, que legal, cara. Então, você cria uma relação
com esse indivíduo arbóreo. Agora, o que, Aham. que acontece? As pessoas têm muito um sentimento, isso foi fruto do próprio trabalho que fizeram do Arboriza São José, é dado oficial. As pessoas acham que a árvore é um problema. A árvore é um problema porque cai folha, porque cai fruto, porque cai semente. Então, é um problema, porque eu tenho que varrer, eu tenho que comprar um saco plástico e eu tenho que destinar lá para o aterro sanitário. A árvore, se ela crescer demais, ela pode ventar e pode cair na minha casa, pode matar uma pessoa, pode destruir meu telhado, pode cair em cima do meu carro. Uhum. Então, nós precisamos estudar melhor e não correr o risco. Esse não é um termo que é meu, é de um engenheiro agrônomo chamado William Portela, que é um outro mestre também para mim. A gente não pode também correr o risco de ter uma ananisação da arborização urbana, né? Então a gente vai Aham. plantar um monte de bonsai porque aí não tem problema. Mas o quanto que essa árvore vai tá fazendo de serviço ambiental. Então, o tema é complexo e a gente tem pessoas capacitadas. O Rogério Romero Mazzeo, até antes da pandemia, ele participava de congressos internacionais. Então, ele ia, por conta própria, cara, para o exterior, conversar com gente do mundo inteiro. A gente tem um cara aqui que vale ouro. É uma fonte de conhecimento, de sabedoria, e é um amante, entendeu? Das árvores, cara. Quando você vê ele perto de uma árvore, eu já tive o privilégio com ele conhece as árvores, ele sabe o nome científico de diversas árvores, o nome popular, se ela serve para alguma coisa, a madeira, a folha, o fruto. É uma riqueza, cara. A gente poderia ter aqui da cidade um livro das árvores da cidade e para que elas servem. Então, é um ambiente muito rico, cara, que muitas vezes a gente vê situações que eu já pedi, por exemplo, para retirar uma árvore da frente de uma residência, que é a residência dos meus pais, porque já tinha caído um galho, estava apodrecendo, e eu vi uma resistência muito grande da retirada dessa árvore. Uhum. Então, eu consegui retirar essa árvore com a promessa de que poderia plantar uma outra árvore ali. Aquela árvore ela já estava com o ciclo dela comprometido, e quando a própria prefeitura ela tem um caderninho muito bem feito, com as árvores, com a quantidade. Quando a pessoa da prefeitura veio para plantar a árvore, e eu escolhi um ipê branco, ele me agradeceu, porque ele falou, cara, você é o 10º cara que eu estou passando para fazer o plantio, e 9 falaram que não ia plantar, que se plantasse na frente lá, que eles iam arrancar, que eles iam destruir, que não era para plantar árvore na frente da casa. Então, é um trabalho enorme que o poder público vai ter que fazer para que as pessoas tenham uma coisa mais amigável com as árvores, né? A árvore ela não pode ser um inimigo da população, das pessoas. Ela pode causar um problema? Pode, mas ela não pode ser tratada como um inimigo. Você fez uma pergunta, talvez eu divaguei um pouco. Eu não posso atestar ali especificamente a Zona Leste, mas eu soube aí, pelas últimas reuniões do Coman, que a prefeitura vai plantar no Parque Santa Júlia cerca de 13.000 árvores. Existiam Bom. compensações ambientais atrasadas, Aham. não sei se são de 9 ou 13 compensações, mas o número eu acho que é 13.000 ou 13.500 árvores. E eu fui lá no Santa Júlia para ver aonde seria plantada. Olha, eu Uhum. posso estar errado, eu não sei exatamente onde vai plantar, mas já existe ali no Santa Júlia
que eu não sei se é Zona Leste, ou ali eu acho que o Acho que é Santa Júlia é Sudeste. Zona Sudeste. Sudeste lá. Eles estão fazendo um parque linear e tem essa compensação ambiental acumulada. Eu, pessoalmente, não acho que seja favorável, porque eu tenho exemplos aqui perto de casa, na Praça das Bandeiras, na Zona Sul, foi feita uma obra viária, foram retirados 15 indivíduos arbóreos e, pela compensação, não sou eu que fiz esse relatório, é um engenheiro agrônomo da prefeitura que fez o laudo. Deveria ser plantada 325 árvores. Aí você vai falar, pô, Lucas, mas tiraram 15, vai plantar 325? Isso é a legislação que rege. Você vai falar, pô, mas será que dá para colocar 325 árvores aí? Eu vou falar, olha, o ideal seria que fosse no local ou no entorno do local. E o que eu observei? No começo da Avenida Cidade Jardim, saindo do SESI, sentido centro, nós observamos hoje que nós temos ali cerca de 200, 250 metros que se criou uma poça com qualquer chuva que dá. Então, uma árvore, ela é capaz de absorver até 75% de uma água de chuva. Se a gente retirou indivíduos arbóreos ali dessa praça, a gente está vendo uma consequência muito rápida. Não tinha o alagamento e hoje a gente vê um alagamento provocado por uma obra viária. Tem muitas questões que eu vejo ali no trajeto onde eu estou, ou vou fazer uma pauta, eu estou observando e eu vejo essas coisas. Agora, eu retirei 15 indivíduos arbóreos daqui. Eu não fiz a compensação de nenhum indivíduo arbóreo aqui. Nem dos 15 eu fiz. E agora eu vou transferir tudo isso e acumular num outro lugar. Eu preferia que as coisas fossem um pouco mais equitativas, entendeu? Não que a gente chega agora, olha, teve um problema e eu acumulei tudo num lugar só. Eu vejo isso com temeridade porque, primeiro, eu questionei já diversos membros do Coman, eu falei assim, olha, a gente vai plantar 13 mil árvores, tá, tudo bem, louvável. Agora, quem que vai verificar, quem que vai quantificar que a gente está plantando 13 mil árvores? Eu já conversei com pessoas que falam assim, a gente fez um plantio de 1.000 árvores. Ué, árvore pra caramba. Então, essas 13 mil árvores, se a gente tiver aí uma perda de 6.500 árvores, quem que vai quantificar isso? Quem que vai ver isso daí? Se 325 árvores a gente não conseguiu fazer uma fiscalização delas, agora imagine em cima de 13.500 árvores. Como que a gente vai fiscalizar isso daí? Então, muitas questões, André, eu penso que o papel aceita, né? E são questões, inclusive, que o Marcelo Manara, quando ele era técnico do Ministério Público, ele mesmo me alertava de questões semelhantes. Ele falou, Lucas, quando vai fazer uma obra, seja de um gasoduto, de uma rodovia, que se faz supressão e depois tem a compensação ambiental, é acordado. Mas o que a pessoa quer? Ah, foi feita a via. Se vai ter a compensação, como vai ser a compensação, nem sempre acontece. E as pessoas depois não cobram, as pessoas não fiscalizam e passa batido. Então, é muito difícil, por exemplo, a Via Cambuí hoje ela está pronta. Você tem ideia de qual é a compensação ambiental só da Via Cambuí? É 1,5 milhão de árvores. Caramba! A gente vai plantar?
Isso não é dado que eu estou inventando, é dado que está no projeto, que foram retiradas inúmeras árvores e que a compensação seria. Eu falei, como que vai plantar 1,5 milhão de árvores? E aí falaram, não se planta 1,5 milhão de árvores. Quem que vai plantar 1,5 milhão de árvores? Ah, não, a gente vai cercar algumas árvores e vai deixar ter uma regeneração natural. Então, são dados que quem se beneficia da Via Cambuí vai falar, se tem ou não tem, tanto faz. O negócio agora é que eu chego mais rápido em casa, ou que eu posso ir mais rápido para o meu trabalho, mas e essas dívidas que a gente tem com essas compensações ambientais? Como que elas vão ficar? Realmente questões aí a serem de fato colocadas. Mas responderemos isso com o futuro, né? Sendo cidadãos, participando aí das atividades, né? Temos a prefeitura, a Câmara de Vereadores, temos os órgãos aí de luta, as ONGs, né? Os projetos como você mesmo citou, e claro, o Coman, né? O Coman está funcionando? Está tendo reunião, mesmo que virtual, ô Lucas? Sim, o Coman ele tem funcionado, pelo que eu saiba, ele não deixou de funcionar durante a pandemia. Eu, infelizmente, não acompanhei algumas coisas no ano passado, porque oficialmente eu não recebo as convocatórias, né? E as Aham. convocatórias foram online. Então, eu fiquei sabendo de uma coisa ou outra, que estava acontecendo, mas ele parece que não deixou de funcionar. Esse ano ele continua funcionando. Eu já fui, acho que em 2 reuniões que tiveram do Coman, eu estou sabendo da data, eu fui presencialmente, e ele tá funcionando híbrido, né? Ele está funcionando online e está funcionando, se as pessoas quiserem ir lá, mas eu vejo assim uma baixa participação das pessoas e um erro que existe, né? O Coman ele é consultivo, então ele não é um conselho que seja deliberativo. Então isso deixa de ter um poder maior e a gente ter uma voz que seja realmente escutada. O que ele Você define citou não é aí diversos necessariamente órgãos lei. também. Infelizmente, é, infelizmente, eu tive que me utilizar do Ministério Público estadual com algumas questões que eu tentei conversar com a própria prefeitura. E isso, para mim, é muito duro, entendeu, André? Porque foi por uma falta de diálogo ou por uma falta de compromissos que a gente desencadeou essas coisas. Então, eu conversei com o poder público, falei, olha, está tendo um problema que eu estou vendo que roçadeira danifica a árvore. E para todos os questionamentos que eu fiz, André, eu mesmo apresentei soluções. Existe uma solução muito fácil que você pode colocar em volta da árvore, que a gente poderia colocar uma compostagem em volta da árvore, então a gente não teria grama ali. Existe um desenho muito fácil que a copa inteira da árvore, naquela área toda que ela faz uma projeção, sei lá, se a gente tivesse uma insolação do meio-dia, toda aquela área ali é uma área onde ela tem raiz, onde ela está se alimentando. Aham. Então, a gente fazer o corte da grama ali naquela área não é saudável. Existe um outro termo que se utiliza, que seria o mulching, que seria você colocar, talvez, essa maravilha ali em volta e gerar, nesse entorno mesmo de algumas árvores, nós poderíamos estar deixando acontecer uma coisa chamada serrapilheira, que é uma alimentação natural das árvores, e isso não vai chegar
a um volume, não fica uma coisa com 50, 60, 80, 1 metro. A folha, quando ela cai, se ela existe uma degradação natural dela, ela fica ali, sei lá, em alguns casos você pode ter uma coisa como 20 centímetros, seria um palmo, e ela vai ter uma degradação natural, ela vai incorporar no solo. Então, as questões que eu vejo é do homem tentar observar um pouco mais a natureza e aprender com a natureza do que querer ter as rédeas da natureza, né? Então, eu às vezes até em tom de brincadeira, eu falo que São José dos Campos quer ficar tão limpinha, parecer um green de golfe, entendeu, cara? Aquele gramado super bem aparado, aquele gramado super bem limpinho, cara, e Aham. que a gente tem uma diversidade baixíssima e a gente não enxerga a natureza. As questões que eu tenho levantado, as questões que eu tenho falado, é de uma interação maior do ser humano com a natureza. E a natureza, cara, ela é muito sábia. Não é frase minha, né? Muitas pessoas falam, quem que vai aguar a floresta amazônica, né? Ela se agoa sozinha, cara. Ela é tão sábia que não precisa. Ela gera água para ela mesma, em abundância, inclusive, para o país inteiro. Então, quem que vai... Não precisa ter uma poda. Quando cai um galho, aquele galho lá vai se deteriorar, ele vai se incorporar no solo novamente, as sementes vão brotando e essas coisas acontecem naturalmente. Então, muitas vezes, talvez a não intervenção do ser humano nesses ambientes poderia ser melhor do que uma intervenção exagerada, cara. Eu discordo do discurso do Marcelo Manara, quando da penúltima reunião do Coman, eu falei, Marcelo, será que a gente poderia, numas alças viárias, deixar ter uma coisa um pouco mais natural do que a gente está compactando o solo com um trator, onde a gente tem dezenas ou centenas de árvores que estão começando a nascer, e muitas vezes esse trator, cara, com a esteira que ele tem, se ele encosta numa árvorezinha, ele praticamente destrói essa árvore. Mas essa limpeza exagerada que a gente está promovendo, eu vejo isso como uma desconexão com a natureza. Compreendo. Mas tocar o barco, né, Lucas? Vamos ver aí com o tempo como essas coisas vão ser reanalisadas, né? De qualquer forma, meu amigo, agradeço aí, muito bom o papo contigo. Primeira grande entrevista, né, que faço aqui contigo. As outras eram normalmente coisas mais curtas, assim, ali no gravador, né? E aqui fica uma boa prosa e um bom dedo de prosa para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre você e o seu trabalho e, claro, entender um pouco mais as complexidades aqui da nossa região. Então é isso, Lucas. Muito obrigado e encerrando nossa entrevista. André, se você conseguir colocar, acho que é rádio web, né? Também as pessoas poderem ver. Eu tenho utilizado bastante das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do Twitter, com imagens, né? Muitas vezes mostrando isso que está acontecendo. Então, praticamente todas as redes sociais que eu uso, eu me utilizo do meu nome inteiro completo, que é Lucas Lacaz Ruiz, o Lacaz e o Ruiz com Z no final. Aham. Se as pessoas puderem também interagirem, se as pessoas tiverem interesse, né, de compostagem, de arborização desses temas, vai ser muito bom a gente poder estar discutindo. Hoje mesmo eu recebi
do grupo, eu acho que tem alguns grupos, subgrupos do São José de antigamente, e teve uma pergunta se existia em São José dos Campos composteiras públicas. E uma pessoa, eu não tinha visto isso, uma pessoa que me conhece, ela passou o link para mim e eu já respondi, acho que tinham oito questionamentos. Eu expliquei o que aconteceu aqui na praça, eu falei e deixei bem claro o que é. Então, se uma pessoa acho que fez o questionamento, talvez a pessoa esteja querendo, né? Aham. Poxa vida, Há um será que eu posso interesse, fazer né? uma compostagem no ambiente público? Porque eu faço compostagem tanto em ambientes privados, particulares, mas a experiência que eu tive no ambiente público, André, foi riquíssima, assim, e isso eu posso falar pessoalmente que foi uma perda muito grande, perder esse contato. Eu aprendi de diversas plantas com pessoas mais idosas, com pessoas mais novas, com pessoas que não eram aqui da cidade. Essa foi uma experiência assim, muito rica. Eu brinco até que daria para escrever um pequeno livro desse 1 ano e meio que eu fiz a compostagem, que eu tomava conta ali da praça. E muitas vezes fechando um ciclo também, porque eu recebi sementes de algumas pessoas e eu plantei essas sementes cresceram arbustos, árvores. Essas árvores, muitas vezes, o arbusto, as pessoas falaram, você sabe para que serve essa árvore aqui? E vi que essa árvore tinha utilização das folhas dela para mais do que uma finalidade. E essa finalidade, eu questionei as pessoas que me deram sementes, se elas sabiam para que servia. Então, a informação circulando, e hoje o que a gente tem? Onde a gente tinha uma horta mandala, nós temos ali uma meia dúzia de florzinhas diferentes, metade da horta mandala foi cimentada e a outra a gente tem umas florzinhas que de 2 a 3 meses a gente precisa estar repondo, e são florzinhas que a gente não come, que a gente não bebe um chá e que a gente não usa para fazer um remédio. Então, eu vejo que a perda é muito grande. Por que a gente não poderia estar plantando manjericão, alecrim e outras ervas, que inclusive a própria prefeitura tem um programa muito interessante através da doutora Elizabeth na parte de saúde, que ela utiliza as punks, mostrando da utilização dessas plantas para uma saúde melhor da população. E isso tudo é muito rico. Então, o ambiente urbano, a praça ali, para mim foi uma perda muito grande. Eu hoje estou em outros lugares, estou vendo outras coisas, mas eu vejo que para a população em geral, ali era um caldeirão, cara, de cultura muito grande e que, infelizmente, hoje eu vejo que uma praça que era uma praça que tinha uma coisa participativa, hoje a gente tem uma praça simplesmente contemplativa. A gente pode chegar, sentar e contemplar, mas a E gente acabou. não participa mais. Uhum. Então, até outras pessoas que plantavam ali, eu tinha um senhor que plantava, ele tinha 80 anos. Depois do que aconteceu na praça, esse senhor ele falou, nunca mais piso nessa praça. Arrancaram meu pé de jatobá que eu tinha plantado, tiraram meu pé de diversas espécies. Ele falou, nunca mais volto aqui nessa praça. Então, o respeito com as pessoas também é muito grande e a gente precisa prestar atenção nisso, né? Grandes arquitetos, urbanistas, eles falam a cidade ela é feita para as pessoas. Então, eu posso ter divergência de você se a prefeitura acha que a população não sabe plantar ou está plantando errada,
vamos educar então a população, vamos dar cursos para a população, vamos capacitar essas pessoas, vamos capacitar elas com uniforme, com ferramenta, com sabedoria, com conhecimento, e que essas pessoas possam ser multiplicadores também. Não é só o poder público pode plantar. Por que eu não posso plantar? Isso é inerente do ser humano. Todo ser humano quer plantar, né? Tem aí frases clássicas, né? Dito popular, né? Que a gente vai plantar uma árvore, vai escrever um livro, vai ter um filho. Então, são coisas naturais do ser humano. E por que não isso ser num espaço público, né? O poder é público, o espaço também é público, então a gente poder exercer essa cidadania também dentro de um espaço público. Maravilha. Lucas, novamente aí, obrigado aí pelo seu tempo, pelas palavras e claro, muito em breve aí, né? Esperamos novas atividades, novos papos e tamo junto. Muito obrigado e vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos aí e vamos trabalhando. Eu não desisto não, cara. Eu tenho um ânimo aí que eu não sei de onde vem de vez em quando, mas apesar do que aconteceu na praça, as coisas só ampliaram. Para mim tem cada vez mais ampliado aí. Instigando mais ainda. Coisa boa. Muito obrigado, então, aí aos ouvintes, né? Assistam, curtam, compartilhem aqui a entrevista e, claro, indiquem aí para os seus amigos. Vamos nessa, então. Muito obrigado.